Quando a Sabesp conseguiu a outorga para a concessão de exploração do sistema Cantareira, salvo engano, ano de 2006, eu não quero ser leviano para falar o número da portaria, eu acho que é a portaria 1317 ou 1517. A Sabesp ela tinha uma série de obrigações a serem cumpridas, nobres vereadores, para que pudesse utilizar da água da nossa região e transportar para São Paulo. Uma dessas obrigações, e eu volto a dizer, era devolver ao rio Atibaia, e aí é um entendimento que eu tenho, porque o Atibaia é formado ali pelo Atibainha, pelo Cachoeira, né? Devolver a esses rios a calha que eles tinham antes da construção das represas. Por quê? Porque o rio era desse tamanho. A partir do momento que o governo começou a construir as represas e represar a água, o leito do rio, a jusante, ele começou a diminuir, naturalmente. Eu estou represando a água em cima, a montante, o que acontece com o leito? Ele vai reduzindo. Isso causa diversos danos ambientais. Inclusive, por conta dessa redução das margens do rio Atibaia, Bira, é que final da década de 70 e década de 80, a população e o poder público achou que a várzea do rio Atibaia não ia encher nunca mais. E começaram a aprovar loteamentos em áreas próximas ao rio Atibaia. E aí a gente pode dar o exemplo do Canimar, Parque das Nações, Terceiro Centenário, Parque dos Coqueiros, Vila Mira, tantos outros bairros que estão à margem do rio Atibaia. E aí, meus senhores, não precisa ser muito inteligente para concluir que o que é da natureza continua sendo da natureza até hoje. Se o homem invade o espaço que é do rio, um dia o rio pede de volta o espaço que é dele. E os problemas que nós enfrentamos hoje na cidade a respeito de alagamentos nas margens do rio Atibaia têm origem na construção das represas. Claro que o governo do estado não foi culpado por construir a represa, né? Culpado foi a administração lá na década de 70 que permitiu e aprovou loteamentos em áreas que sempre foram de várzea. Sempre foram de várzea. Conversar com os mais antigos, e é gostoso conversar com os antigos da cidade. Alguns contam para mim que eles, ali na Jerônimo, aquele posto de gasolina que tem na Jerônimo, na entrada do Parque das Nações, aquele terreno ali o pessoal usava de trampolim para pular na várzea para nadar. Veja bem aonde batia a água, né, nas épocas de chuva. Então, mais uma vez, o governo do estado, ele perde a oportunidade de cumprir com o seu dever perante a nossa região. E ele trata a nossa região assim, ó. Porque nós não temos força política suficiente. Essa é a grande verdade. Nossa região não se faz representada da forma como deveria junto ao governo do estado. Nós não temos força política. E aí o governo faz o que quer com a gente aqui. Nem cumpriu o que é obrigação deles, vereador Michel. Desde 2006, há mais de 10 anos eles fazem. E aí agora vem aqui, né, as nossas barbas, inaugurando uma obra que é fantástica em termos de abastecimento de água para São Paulo. Não sou contra isso, lógico, água é um bem natural e o ser humano necessita de água para viver, ok? Quem somos nós para dizer, nossa água vocês não vão beber? Isso não existe, né? Nós somos solidários, vamos fornecer. Agora, os danos ambientais suportados pelas cidades, que são, vamos dizer assim, que sofrem com essas intervenções ambientais, a mitigação desses danos não é feita por parte do governo do estado. Não estão nem aí, essa é a grande verdade. O governo do estado veio aqui, governador, pagou um estudo, contratou um estudo, gastou mais de 2 milhões de reais para definir as causas dos alagamentos na várzea do rio Atibaia. E esse estudo foi concluído, foi apresentado um plano, um projeto para que esses alagamentos fossem minimizados e a população que vive na margem do rio não seja assolada com alagamentos. Para a execução de todas essas obras, incluindo desapropriação das áreas mais críticas, desapropriações das áreas mais críticas, era estimado um custo de 95 milhões de reais para essa obra. O governo gastou meio bilhão nessa obra de transferência de águas de bacias. Claro que é uma obra muito maior, mas será que o governo não precisa ter os 95 milhões, mas será que não tinha 30 para começar a obra aqui em Atibaia? Que é fruto também de todas essas operações que o governo vem fazendo com a bacia da nossa região aqui.
Onde está a responsabilidade do governo do estado perante o nosso município? Porque quando o governador esteve aqui, em 2010, e sentou na mesa com moradores, e eu sei o nome das pessoas que estavam na mesa, porque eu dei o meu lugar na mesa para que moradores sentassem, eles ouviram da boca do governador o seguinte: a responsabilidade aqui do Rio Atibaia é do estado. O Rio Atibaia é um rio que corta, é federal, mas por delegação quem assume é o DAE, e a responsabilidade é do estado. Para fazer as obras, nós podemos discutir com o município quem pode contribuir com o quê. Claro que é uma obra grande, o município pode entrar com uma parte, mas o governo pode entrar com outra. De cara, o governador mandou fazer a obra, mandou fazer o estudo, perdão, com o resultado do estudo, era para ter iniciado a realização das obras. E não fez até agora. Isso fazem mais de 7 anos. Mais de 7 anos. E os problemas com o alagamento continuam, né? Então, não é... por isso que eu digo, não é simplesmente jogar pedra no prefeito, no telhado do vizinho e dizer que a responsabilidade é dele. Não é. Sinceramente não é. Algumas coisas ele pode fazer, mas a resolução definitiva do problema não passa por ele. Ah, mas ele falou que ia fazer. Aí você pode cobrar mesmo, porque se falou que ia fazer, falou de forma irresponsável ou sem ter conhecimento do que faz um prefeito, do que é responsabilidade da prefeitura e do que é responsabilidade do estado. Então, fica aqui a minha irresignação, mais uma vez, pela forma como somos tratados pelo governo do estado de São Paulo. Uma região que rende muitos votos ao PSDB, historicamente, é uma região que não é tratada com o devido respeito. Por isso, eu peço até para que a senhora me conceda a palavra como líder da rede, para concluir o meu raciocínio, e eu quero dizer o seguinte: diversas vezes nós dissemos que nós precisamos ter uma força-tarefa na cidade, nós precisamos nos unir para eleger representantes do município, quer seja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quer seja na Câmara dos Deputados. Chega período de eleição, a cidade vira uma colcha de retalho. Vem gente de todo lado, deputado aventureiro de tudo que é parte do estado, e vem aqui por conta dos partidos, das coligações, e puxa um pouquinho de voto aqui, puxa um pouquinho de voto ali, outro pouquinho de voto acolá, e a gente não consegue eleger representante nosso. Nós tivemos o privilégio de ter hoje o vereador Sebastião, foi deputado por Atibaia, trabalhou. Nós tivemos depois na sequência um deputado Beto Tricoli, independente da coloração partidária, eram deputados da cidade. Já disse, eu não tenho absolutamente nada contra, pessoalmente, não é questão política contra o deputado Edmir Chedi, de forma nenhuma. Tenho certeza que, se tudo ocorrer como nas outras eleições, o deputado Edmir Chedi será reeleito mais uma vez, tem voto a dar com pau no estado todo. E eu acredito que, para ajudá-lo a ter mais força política brigando pela região Bragantina, a nossa cidade também precisa eleger um deputado. Nós temos condição de fazer isso. Temos um colégio eleitoral com mais de 102 mil eleitores. Nós precisamos nos unir, eleger deputado federal nosso, eleger deputado estadual nosso, independente de quem sejam os candidatos, para que possamos levantar bandeiras como essa junto ao governo do estado, e não ser tratado, no meu entendimento, com total desrespeito nessa situação, sem sequer ter sido citada a situação de alagamentos na cidade de Atibaia e outras pelo governador na inauguração dessa grande obra. Ou vocês não acompanham, quantos de vocês viram o que aconteceu em Franco da Rocha recentemente, alguns anos atrás, quando a Sabesp resolveu da noite para o dia abrir as portas da represa Paiva Castro? Colocou a cidade inteira embaixo da água. Aqui é alagamento na várzea do rio, né? Sobe gradativamente a água, as pessoas ainda conseguem se programar para sair das suas residências, claro que com um transtorno tremendo, com perdas materiais, dependendo da gravidade do alagamento, pode até levar a óbito alguma situação. Agora, Paiva Castro aqui, ó, pum, a água vai ao teto em menos de horas em Franco da Rocha, e está tudo certo. É o Estado, é a Sabesp, Então, nós precisamos, de fato, rediscutir essa questão, e precisamos de força política para rediscutir essa questão. E, por fim, senhora presidente, eu gostaria de trazer, eu acho que já é de conhecimento da maioria dos que estão presentes, que, infelizmente, houve um caso de afogamento no Lago dos Jardins dos Pinheiros. Uma pessoa resolveu, até onde se sabe, nadar, utilizar o lago para se banhar, e infelizmente, lamentavelmente, veio a falecer vítima de afogamento. Nós entendemos, não é o primeiro, né? Nós entendemos que a prefeitura deveria agir de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, preventiva, no Lago do Jardim dos Pinheiros e em outros lagos da cidade.
Claro que nós entendemos a irresponsabilidade das pessoas que escolhem simplesmente pular num lago sem saber a profundidade. Muitas vezes as pessoas não estão totalmente sóbrias quando fazem isso, assumem um risco enorme, então nós não queremos culpar o Poder Executivo de forma nenhuma pelo acontecimento, deixar isso muito claro. Em contrapartida, existem algumas providências que precisam ser tomadas, inclusive por decorrência de lei. Nós temos uma legislação no município, a lei número 260 de 95, até onde eu sei não foi revogada, porque nós não temos os sistemas atualizados, mas acredito que essa legislação ela é vigente. E é claro o artigo que diz que é proibido nadar em lagos e tanques existentes nos parques e demais logradouros municipais. Então existe uma proibição decorrente de lei. A prefeitura pode agir por meio da guarda municipal, se vir algum munícipe se banhando nos lagos, e a prefeitura poderia também, como já fez no passado, colocar placas nesses lagos. Ok? Coloquem placas de alerta à população acerca da profundidade do lago, acerca de que pessoas desavisadas podem achar que é tranquilo nadar, mas não é. Eu sei que é elementar, né? Mas para evitar não, é proibido nadar, mas principalmente o consumo alcoólico em logradouros públicos, parques municipais, onde existem, vamos dizer, elementos que podem causar algum tipo de acidente. Então, eu acredito que a prefeitura precisa se fazer um pouco mais presente no Jardim dos Pinheiros, sobretudo no lago do Jardim dos Pinheiros, já que as pessoas continuam desobedecendo essa legislação. Muitos nadam constantemente no lago do Jardim dos Pinheiros e, infelizmente, nós tivemos uma vítima de afogamento nesse último final de semana. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares, esperando que isso não volte a acontecer na nossa cidade. Obrigado, senhora presidente.